Olá, queridos, tudo bem? Já começo pedindo a você que ainda não está inscrito nesse canal, aqui ó, se inscreva aí, só encontrar algum botão para você fazer a sua inscrição e também ativar o sino de notificações. Então, toda vez que lançarmos um material novo, você vai ser informado, ok? Então, não esqueça, dá essa força aí pra gente, se inscreva no canal, ok? E, por favor, deixe seu comentário. O seu comentário ele é muito bem-vindo. Muito bem-vindo mesmo. Bem, esse fim de semana, hoje, são 29 de julho de 2025. Esse fim de semana passado, bem cansado, trabalhei bastante, né? Eu costumo trabalhar em pé a boa parte do dia. Já não estou mais com aquela idade de jovenzinho, né? Então eu recebi um convite. Um dos meus filhos disse: poxa, pai, bem que você poderia estar lá no meu campeonato. Vou ter campeonato esse fim de semana. Poxa, eu gostaria, seria tão legal se o senhor estivesse conosco, tem chance de pódio. Deixa eu te falar. Meus filhos são bênçãos da minha vida. E um deles, que é o Jonatas, ele é enxadrista. Eu tive um privilégio muito grande de ensiná-lo a jogar xadrez. Ensinei meus filhos. Né? E por que eu estou destacando o Jonatas nesse momento? Eu ensinei o Jonatas a jogar xadrez. Aprendi quando estudei no Colégio Pedro II. E o Jonatas se esmerou em jogar xadrez. Participa até hoje dessa equipe, que na verdade é uma equipe em que a maioria dos alunos, dos atletas, são do IFRJ. E eu fiquei muito honrado, muito feliz quando no TCC, o trabalho de conclusão de curso, na UFRJ, ele fez menção do xadrez, botou xadrez como tema e fez menção. Como pai, me senti muito orgulhoso. Mas onde eu quero chegar? Eu tenho muita felicidade, muito orgulho dos meus filhos e sou grato pela vida deles. Aonde eu quero chegar nessa conversa com você hoje? Segura na cadeira, vamos bater um papo sobre gratidão. Mas antes, enquanto você pensa, dá tempo ainda. Se você não leu esse livro, está perdendo um trabalho fantástico do nosso doutor Márcio Toledo, como eu já falei outras vezes aqui, não precisa do meu merchan. Não. Dr. Márcio Toledo, cardiologista renomado, responsável por várias unidades hospitalares do maior grupo de medicina da América Latina, e não precisa nem um pouco do meu merchan. Conheci o Dr. Márcio quando ainda era pré-adolescente, né? E aí, uma grata satisfação ver a sua formação atual, família maravilhosa, né? Cristina, a Ana Paula, enfim, tem uma família abençoadíssima, a irmã Nininha, as pessoas, né? Seu pai, pessoas assim, de caráter. Eu destaco aqui o Márcio Toledo, doutor, nesse livro porque ele foca bastante a medicina integrativa. E a medicina integrativa, para quem é profissional de saúde, como eu sou profissional de saúde, além de pastor, foca não tratar a saúde pelas consequências ou pelos sintomas. A medicina integrativa, a saúde integrativa, visa tratar a saúde como um todo, na causa, buscar a causa, não curar, não tratar, não regular apenas os sintomas. Então eu tenho uma satisfação muito grande, né, em parabenizar mais uma vez, já fiz várias vezes, esse livro aqui é autografado, ao nosso amigo, querido amigo, Dr. Márcio Toledo, por esse livro maravilhoso, Saúde Não Cai do Céu. E eu convido você, se ainda não leu, está perdendo tempo. Lê esse livro, vale muito a pena. Está numa linguagem bem simples, não é aquela linguagem rebuscada, técnica. É uma linguagem simples que você vai gostar, ok? Bem, voltando ao nosso assunto aqui. Fiquei muito feliz, cansado, fui lá e você sabe como são partidas de xadrez, né? Demoram bastante cada partida, ainda mais campeonatos como esse. 2 horas e meia cada partida. Eu, quando jogo xadrez, minha partida 1h30, 1 hora.
ensinei minha esposa a jogar xadrez. Para você ter uma noção, estava ganhando, claro. E um belo dia, numa dessas partidas, o Jonatas liga para a gente, ele não mora mais conosco. E aí, eu estou jogando xadrez com a sua mãe. Ele, sério? Filma aí para mim, para eu ver. Filmei. Olha, o cidadão em 2 lances me fez tomar um checkmate da minha esposa. Ele joga xadrez muito bem. Mas o que eu quero dizer a você é que eu agradeço todos os dias pela vida dos meus filhos. Quantos pais estão chorando porque seus filhos, eles não sabem onde estão? Esse fim de semana mesmo, fui lá, fiquei boa parte do domingo acompanhando. E eu dizia para minha esposa, quantos pais nesse momento estão chorando porque não sabem onde seus filhos estão? Ou estão arrumando problemas por aí. Alguns jogando até pedra em carros. E olha, eu louvo ao Deus Altíssimo, porque meus filhos são perfeitos? Claro que não são. Também não sou perfeito. Mas eu vejo 2 jovens estudando, batalhando. Aí o Jonas está noivo, professor de matemática, está fazendo mestrado, também no FRJ. Sua noiva é professora de matemática, também do FRJ. Aí já o outro já faz ciência da computação, sua namorada também é fisioterapeuta. Enfim, estão correndo ao lado. Quem corre atrás chega depois, né? Onde eu quero chegar com isso? Mas essa não foi uma construção fácil. Me lembro quantas vezes eu estava lendo, eu estava pesquisando, e ele chegava, pai, posso falar com o senhor? Eu disse, claro. Parava o que estava fazendo, não, a pessoa está lendo, você está ocupado. Não. Eu parava e dava atenção. Mas o que é dar atenção ao seu filho? O que é dar atenção à sua família? O que é dar atenção à sua esposa? Deixa eu te falar. Pense, quando você resolve dar atenção a alguém, talvez você não tenha muito tempo, mas você precisa dar todo aquele tempo à pessoa que está falando com você. Pensa nisso. Isso é muito importante, porque às vezes nós nos propomos a conversar com uma pessoa e, abre aspas, achamos que estamos dando atenção. Mas ao mesmo tempo que eu estou conversando com essa pessoa, com o filho, com a esposa, com um amigo, eu estou com a minha cabeça em vários lugares ao mesmo tempo. Eu estava lendo um livro e não saí do livro. Eu estava pensando no trabalho e não saí do trabalho. Quando você se propõe a dar atenção a alguém, olha, fulano, eu só tenho 3 minutos. Pode ser. Esses 3 minutos que você dedicou a essa pessoa, que seja única e exclusivamente daquela pessoa. Simples assim. Esquece que você tem outros afazeres. Você não separou aqueles 3 minutos? Então dê aqueles 3 minutos a ouvir a pessoa. Porque muitas vezes acontece isso. Nós estamos apenas escutando, não estamos ouvindo. Porque nós ainda estamos tão ligados àquilo que estávamos fazendo antes ou o que precisamos fazer, que na verdade nós não dedicamos o tempo à pessoa que está conversando conosco. Entenda isso. Quantas vezes sentávamos para tomar café? Ah, mas tem que sair para trabalhar. Todos nós acordávamos mais cedo. Ah, mas estou tão cansado. O cansaço é sinônimo de uma vida produtiva. Depois os pais, quando veem seus filhos grandes, meu filho não conseguiu isso, não conseguiu aquilo, você deu o devido tempo. Deu. Ah, mas eu tenho que sair para trabalhar, você poderia ter acordado mais cedo, meia hora só. Ah, mas eu durmo tão tarde. Tudo nessa vida tem um preço. Pois é. Na verdade, tudo tem preço, mas seu filho, sua família tem valor. E esses valores são construídos a partir da nossa estada juntos, nossos momentos juntos. Então, tomarmos café e nós tínhamos o hábito de começar histórias. Eu começava uma história e cada um na mesa ia continuando aquela história, até montarmos uma coisa legal. Eles aprenderam a orar porque eles nos viram orando de joelhos dobrados. Aprenderam a ler, porque quantas vezes eu deixava de comprar, situações difíceis, eu ia à biblioteca, à livraria, por exemplo, comprar um livro na livraria. Eu deixava de comprar um livro para mim e eles sentavam e escolhiam um livro para eles. Eu conversávamos, batíamos papo.
Quanto tempo você dedica à sua família? Ah, mas eu preciso estar na igreja. Amém. Ah, eu preciso, tem trabalho na igreja, tem meu trabalho secular. Amém. Entenda, deixa eu falar uma coisa para você, não se chateie comigo, por favor. Pensa, você trabalha para quê? Você trabalha para a manutenção da sua família. Então, o que é prioridade, o trabalho ou a família? Claro que é a sua família. Mas eu vou largar o trabalho? Claro que não, eu preciso ter uma regra de equilíbrio. Eu preciso ter um equilíbrio entre o trabalho, a família, entre a igreja e a família. Ora, em relação à igreja, inclusive, se você não consegue administrar a sua casa, como é que você vai administrar a casa do Senhor? Se você não consegue estar bem com a sua família, como é que você vai estar bem na casa do Pai? Tem pessoas que pegam a igreja como desculpa para tudo. Eu já ouvi, né, que estava em atividade, na época eu era pastor integral. Quantas vezes eu ouvi pessoas falando, filhos falando de seus pais, eu queria, mulheres dizendo, eu queria ser casada com esse pastor aí, filhos, eu queria que esse pastor fosse meu pai, mas esse pastor é seu pai, esse pastor é seu marido, sim, mas na igreja ele é uma coisa, em casa é outra. Na igreja ele tem tempo para tudo e para todos, mas em casa ele não consegue nem conversar. Então, é muito importante você aprender isso, entender isso. Principalmente você que está começando a sua vida, você precisa dar atenção à sua casa, à sua família. Você pediu a pastores mais jovens, né, que eu sou pastor. Você me disse isso, meu filho não é pastor. Pastorzinho, meu filho e minha esposa não são pastores. E as pessoas acham que filho de pastor, esposa de pastor, tem a mesma obrigação, são olhados daquele jeito. Aliás, que entenda, o seu pastor não é super-homem, ok? Pense nisso. O seu pastor não é super-homem, é um homem como você, com a preparação espiritual, com a preparação teológica, para auxiliar você nessa caminhada que é tão difícil, né? E quantas vezes você já lembrou de apertar a mão do seu pastor, mas não é só apertar a mão de final de culto, aquele abraço gostoso. Respeitosamente, valeu, pastor. Mensagem hoje, ó. Quanto fez bem? Como é que o senhor está, pastor? Como é que está a sua família? Como está a sua esposa? Como estão os seus filhos? Pensa nisso, porque isso é importante. O pastor é uma pessoa humana, sujeita a erros como você. Ele não é uma super pessoa. Você me entende? E os filhos do pastor são meninos e meninas como seu filho. Sim. E em questão de trabalho, pense em algumas coisas. Essa política agora, eu vou me sentir dono, né? Tem uma política agora essa, precisa se sentir dono, a sensação de dono. Não, você não é dono. Você tem que trabalhar bem, fazer o seu trabalho e entender que você está sendo pago. A empresa vai pagar para trabalhar 8 horas. Entenda. Se a empresa ela está me pagando para trabalhar por 8 horas, é que ela entende que me pagando para trabalhar naquele período, ela vai me pagar um salário X e me pagando aquele salário X, ela vai ter um lucro de X mais Y. Você não está na empresa porque a empresa adora você, ou você é bonitinho, não. Você está na empresa porque a empresa precisa de você. E você também precisa da empresa. Eu vou isso... Calma, faça o que você tem que fazer. Faça bem feito o que você tem que fazer, no tempo que você precisa fazer. Entenda, você foi pago para executar a sua função naquele período, naquele horário. Você foi pago para executar algo. Mas a empresa, ela não é sua. Agora, você precisa fazer com que ela produza. Você me entende? Tudo tem a regra do equilíbrio. Tem aquele que não quer fazer nada, fica enrolando. Tem aquele que quer carregar a empresa nas costas. Não, você precisa ter a regra do equilíbrio. Na igreja, a mesma coisa. Quando pastoreava, algumas pessoas se assustavam comigo e eu sempre dizia o seguinte quando assumi uma igreja. Porque, apesar de ter pastoreado também Assembleia de Deus, minha maior parte do tempo pastoral é a Igreja Metodista Arleliana. Igreja pela qual eu tenho muito carinho, respeito e admiração como pessoa, pela sua liderança. Sempre que eu assumi a igreja, eu dizia o seguinte: não, o dono é Deus, eu sou o gerente. Então, os recursos para a igreja, o sucesso da igreja é responsabilidade de Deus. A minha pessoa cabe administrar e fazer aquilo para que eu fui chamado a fazer. Pregar com maestria, dobrar meus joelhos, orar,
orar, me preparar, ler, me informar, preparar um sermão coerente e consistente para alimentar as ovelhas, tratar a todos com amor, carinho, dedicar tempo sempre que preciso. Quantas vezes sair da igreja de madrugada, já houve ocasião de sair da igreja muito tarde sem carro. Então, me lembro, época, Amo de Paixão, tem outras, tá? Mas começou a Igreja Boiúna, foi uma das primeiras igrejas que eu iniciei. E quantas vezes pessoas, pastor, eu queria conversar com o senhor, mas isso vai para longe, você está com pressa? Eu não. Sentávamos no gabinete, conversávamos, batíamos papo e ajudávamos as pessoas a encontrar aquilo que era melhor para elas. O que Deus tinha para elas e o que era melhor. Então, tudo se resume em tempo e tempo de qualidade. Esse domingo, fiquei boa parte acompanhando eu e minha esposa, nosso filho, no campeonato de xadrez. E como teve alguém que foi no sábado e no domingo não foi, a equipe ficou, acho que em quarto ou quinto lugar, não me lembro agora, mas a nível de estado. E ele já esteve em terceiro no ranking. Então isso para nós é muito gratificante, mas remonta um tempo de qualidade. Quando ele foi apresentar o TCC, estávamos nós lá assistindo a apresentação do TCC. Quantas vezes estivemos na época ainda do IFRJ, lá no IFRJ participando, eu mesmo joguei muitas vezes xadrez com a equipe lá no IFRJ. Onde eu quero chegar? Dê tempo ao seu filho, dê tempo à sua filha, dê tempo à sua família. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Qual a diferença que tem entre você e o Trump dos Estados Unidos? Olha, tu não tem ninguém aqui do Brasil, tô, né? Lá de fora. Não é porque é lá de fora, é para não gerar polêmica. O nome Trump já gera polêmica, mas qual a diferença tem você entre ele? O tempo é o mesmo. O problema ou a solução é que ele consegue administrar a agenda dele. Entenda que ele certamente tem muito mais compromisso que você e que eu juntos. Não é verdade? O segredo está em como você administra a sua agenda. Já observou quanto tempo você joga fora, na lata do lixo, com distrações? O que a gente chama de agentes moderadores. Quanta distração tem por aí? Tempo que você poderia estar aplicando para a leitura de um livro. Tempo que você poderia estar aplicando em estar com a sua família, conversar com a sua esposa, bater aquele papo gostoso. Quantos casais não conseguem mais conversar? Olha, não vou nem falar de sexo. Nem vou falar de sexo. Quantos casais não conseguem mais conversar? Quantos pais não conseguem conversar com os filhos? Note, eu não estou dizendo que nós consigamos ter a mesma linguagem. Sim, quando o meu filho Davi fala de informática, ele é cientista da computação, eu me sinto... quando eu era aluno, começando o seminário, já faz 39 anos, quando eu começava a aula de grego, que naquela época, se eu me lembro bem, eram 2 anos de grego, 2 de hebraico, e aí a gente começava a aula de grego, eu se sentia mais perdido do que segue em tiroteio. É assim quando Davi fala de informática. Quando o Jonatas fala de matemática, então eu sou de humanas, a minha formação é humanas. E aí depois migrei para a área de saúde. Então, quando eu começo a conversar sobre matemática, para mim, entendo a matemática básica, eu sou neto de português, sei fazer conta muito bem. Por enquanto, está chegando a idade, né? Mas quando começa a falar de matemática, senta ele e a noiva, então, aí a Daisy fala de medicina, de saúde, vamos falar de medicação, medicamento, isso, aquilo, ozonoterapia. Então, peraí, irmão, vamos começar a conversar aqui de musculatura, vamos começar a conversar de psicanálise, vamos começar a falar um pouquinho, né, de Freud, aí a conversa equilibra. Onde eu quero chegar? Que o idioma não seja barreira. Bate papo, conversa. Se você não sabe jogar dama, joga xadrez. Joga Uno, bate um papo, joga um jogo de tabuleiro. Mas conversa com sua família, interaja. Hoje, às vezes, o tempo mais raro, né? Aí eu digo para um, para outro, olha, vamos tomar um café juntos? Sai às vezes, vamos tomar um café na rua, uma padaria, a gente senta, vamos tomar um café.
Não tem grana pra gente ir pro rodízio de pizza, vamos comer um cachorro quente ali na rua. Eu sei, não é tão saudável assim, não é mais para profissional de saúde, mas às vezes é um recurso que se tem. E eu pergunto, você tem dado assistência à sua família? Você tem conversado com seu filho, com a sua filha? Você tem procurado saber como é que estão as notas? Mas meu filho já está na graduação. Essa semana eu perguntei, Jonas, como é que está o teu mestrado? Ele, poxa, pai, minha nota ficou 9,6. Deus te abençoe, meu filho. Ele, não, mas tem gente melhor. Legal. Mas são resultado construído. Deus dá essa bênção a você. Mas você tem muito diamante nas rochas aí, mas tem que cavar para achar esse diamante, não tem? Deixa eu jogar com você. Às vezes você passa boa parte do tempo reclamando. Reclama disso, reclama daquilo. Agradeça a Deus. Muitas vezes, eu sempre disse, e eu digo até hoje, Davi, fica tranquilo. Poxa, não fui muito bem nessa prova. Ele chega, me comenta alguma coisa, olha, deu o seu melhor. Talvez o seu melhor não seja o melhor de todos. Talvez o seu melhor não seja nem suficiente para atingir aquela determinada meta, mas o que gratifica é chegar naquele final e dizer assim, dei o meu melhor. Fiz o melhor que pude, é isso que Deus espera de você. Você é único. Você é um talento, você é uma obra de arte, Deus de tela única. O que Deus espera é que você dê o seu melhor. Talvez você possa não ser o melhor pai, talvez você não seja a melhor mãe, mas seja o melhor que você puder ser. Abrace, beije muito. Não esqueço, o João está com idade, há quase 30 anos. Um dia, no metrô, todo mundo olhando, ele desceu e falou, pai, eu vou descer aqui, beijo, Deus, bênção, pai. E me deu um beijo no rosto, todo mundo olhando. Fala, meu filho, Deus te abençoe. Porque isso não é mais comum. Mas até hoje a gente se encontra, ele dá um beijo, a gente se abraça. Pensa nisso. Havia uma expressão muito comum antigamente, diz assim, abrace o seu filho antes que um traficante o adote. Lembra disso? Você que é mais, tem uma idade mais plena. Você que é jovem há mais tempo. Abrace seu filho antes que um traficante o adote. Hoje, temos outros problemas. Abrace seu filho, converse com seu filho antes que os gamers, antes que o álcool, antes que as baladas o adotem. Você sabia, e eu estou me dizendo a você, que irmão em Cristo, que boa parte dos jovens que estão nas penitenciárias hoje, boa parte, não disse toda a parte, mas boa parte são filhos de evangélicos que nasceram na igreja? Sabia disso? Por quê? Porque os pais apresentaram a igreja para eles de maneira errônea. Primeiro que apresentaram a igreja, não apresentaram Jesus Cristo. Ora, a igreja é nosso lar, onde nós nos encontramos, louvamos, mas o que salva é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele salva. Eu costumo dizer que a igreja é como se fôssemos borboletas, né? A igreja é um casulo, onde ocorre a transformação para que a borboleta saia e possa voar. Claro que a gente precisa do convívio social da igreja, do convívio espiritual da igreja, daquele calor humano, mas o que salva é Jesus. E como você apresenta a igreja ao seu filho, à sua filha, determina muita coisa. Então pense muito. Porque, entenda, você só tem uma chance de ter o seu filho perto. Você só tem uma chance de ter seu filho como família. E vai desfeiçar. Cuidado. Eu me recordo, numa ocasião, não vou dizer nomes, mas pessoa que eu amo muito, já não está mais conosco. E alguém recriminou porque naquela época a filha dele estava casando, e aí viram na foto que a moça havia casado com um vestido que as costas estavam aparecendo. Não aquela costa totalmente nua, mas as costas apareciam. Eu nunca esqueço que a pessoa recriminou. Ele, velho, você também tem filha. Eu estou preocupado em ganhar minha filha e não em perdê-la para o extremismo. Entenda, um abraço, às vezes, não, sempre, é muito mais efetivo
do que um grito. Claro que a gente conversa, a gente chama atenção, óbvio. Mas tem gente que não consegue ver nada. Tudo é motivo de reclamação, tudo é motivo de confusão. Ele não está feliz com nada nunca. Uma missionária, Corinthians Ball, dizia: pregue, pregue, pregue. E se preciso, fale. Eu costumo ensinar meus filhos assim. Um belo dia, um deles, estava afastado da igreja, tomou um porre, vomitou, e aí o pessoal vai ter uma bronca que não sei o quê. Eu simplesmente fiz cabeça baixa, bem decepcionado. Eu só olhei para ele e disse: meu filho, valeu a pena? Valeu a pena? Ele: não, pai. Eu disse: você já me viu fazer isso? Eu sempre disse a você desde pequeno: não faça o que eu falo, faça o que eu faço. Porque eu sempre procurei ensinar meus filhos, não por palavras, mas por ação. Atitudes, gestos. Tem gente que fala tanto e faz tão pouco. Pensa nisso, tá? E agradeça. Olha para o seu filho, para a sua filha, ao invés de ficar reclamando. Meu pai, meu Deus, quantos pais... E talvez, não sei se você que está me ouvindo agora, seu filho está nessa situação de você não saber onde está preso por drogas. Ore por ele. Busque uma oração. Os filhos ficarem em pé, precisa que os pais estejam de joelhos. E para você que tem seu filho, está estudando aí, foi reprovado um ano, mas está batalhando, está querendo trabalhar, feliz, agradeça a Deus, porque tem muitos pais que queriam um filho assim. Acredite, seu emprego não está muito bom, né? Mas tem muita gente querendo um emprego assim. A sua vida não está muito boa, mas tem muita gente querendo uma vida assim. A Bíblia nos diz: em tudo dai graças. Ai, não esqueça, ela também diz que todas as coisas, uma, duas, três, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Então entenda, agradeça mais, aproveite o tempo, deixe. Preste atenção. Às vezes nós vivemos com a nossa mente voltada no passado, o que a gente fez, o que deixou de fazer, o que errou, o que acertou. Entenda, os erros do passado não definem o meu presente, muito menos o futuro. Os acertos do passado também não definem o meu presente, muito menos o meu futuro. Nem sei se eu tenho futuro. O único tempo que você tem não é nem hoje, é o agora. Vou repetir. O único tempo que você tem é o agora. Então, abrace agora, converse agora, porque talvez você nem volte do trabalho para poder abraçar seu filho, para abraçar sua esposa. Beijo, abraça, porque a única coisa que você tem é o agora, esse momento. Entendeu? Então agora, Deus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Você não, eu não, nós só temos o agora. E a expectativa de, se o agora sumir, estarmos com o nosso Senhor. Pensa nisso. Família é importante. Família é o que você tem. Vai ter erro, vai ter acerto, teu filho erra, você também. Erramos em gerações diferentes, mas como a Bíblia diz sobre Davi, né, que Davi serviu a Deus no seu tempo, na sua geração. Seja mais presente na vida do seu filho. Para de reclamar do seu filho. Tenha ele 10 anos, 11, 20, 30. Para. Abraça. Entenda as atitudes. Ele vai errar, ele vai precisar errar para compor a vida dele. Ou você acertou sempre, bebê? Entendeu? Ele vai errar. Claro que a gente não quer que erre. Mas esteja mais com seu filho. Ele acertando ou ele errando. Ele acertando, parabéns. Quantas vezes você deu um parabéns ao teu filho pela nota da prova dele? Cara, show de bola, tirou 7 na prova. Pô, pai, foi só 7. Tirou 7, tá bom. Tu fez um gol hoje, hein?
Quantas vezes ele tirou um 0 e você... Melhor esse troço aí, né? Não, meu filho, vai lá, continua. Tenta outra vez. Seja mais presente. Presente mesmo. Não é fazer que está presente. Estou ali, mas não estou. Porque, ó, sorria com seu filho hoje. Porque tem muito pai chorando pela ausência do filho. Ou porque o seu filho não quer saber dele. Eu fico feliz. Numa das nossas idas ao municipal, Teatro Municipal do Rio de Janeiro, para a gente ver ópera, ou às vezes orquestra sinfônica. E, poxa, vamos com a gente, vamos embora, pai, vamos lá. E quantas vezes chegam, poxa, pai, vamos dar uma saída com a gente, vamos comer uma pizza. Você não vai com a tua vida, vamos juntos. Entenda. Você quer muito que seu filho participe contigo, você tem participado com ele? Você me entende? Dê tempo de qualidade à sua família. Abraça mais. Então, se você quer ser entendido, entenda o seu filho. Entenda a sua filha. Valeu? Não é um conselho de pai, de pastor, de amigo. Um conselho de terapeuta comportamental. Trabalhamos com aconselhamento de casais, trabalhamos isso clinicamente, com aconselhamento para famílias. E é triste quando a gente recebe um bate-papo assim no consultório. Famílias que estão destroçadas só por causa disso, né? Isso é tudo. Comunicação. Famílias que não se abraçam, não conversam, não se entendem, não se beijam, não conseguem tomar um café juntos. Estão correndo tanto. Aonde você vai com tanta pressa? Olha, eu criei meus filhos dessa maneira, sempre dizendo, meu filho, eu estou com você hoje, quando você se for amanhã. Ei, que isso, pai? Para de falar bobagem. Meu filho, entenda o seguinte, quando você nasce, você não sabe se vai ser doutor, se você vai ser mendigo, se você vai ser príncipe, ou se você vai ser serviçal, não sabe nada. A única coisa que nós sabemos é que iremos morrer. Quando você nasce, já tem um relógio correndo contra você. E que você não sabe quando termina, qual é o último minuto desse tempo. A única coisa que você tem não é o seu carro. A única coisa que você tem não é a sua conta bancária. A única coisa que você tem é tempo. E o único tempo que você tem é esse agora. Esse segundo agora. E aí eu me permito usar a nossa maravilhosa, eu acho, eu creio, maravilhosa Bíblia. Louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Pode ser hoje o seu último dia. E é tão gostoso eu sou meu sonho. Poder dizer que sempre que pude eu abracei meu filho, abracei minha esposa. Tive problemas na vida, quem não os tem? Tenho dores que eu carrego até hoje. Umas por culpa minha, outras por coisas que não são culpa minha, e eu pago assim mesmo. Porque na vida é assim. Se você quer bênção, se você quer ser feliz com a sua família, vai ter que abrir mão de alguma coisa. Vai ter que abrir mão de meia hora de sono a mais, vai ter que abrir meia hora, a mão de dormir um pouquinho a mais tarde, vai ter que abrir mão de alguma coisa. Quantas vezes nós colocamos um colchão no chão para assistir um filme? Então pensa que se você ganhar o mundo e perder a sua família, ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria casa, Billy Graham, aconteceu isso com ele. Ele rodava o mundo inteiro e um dia ele percebeu, leia a biografia, ele percebeu que estava quase perdendo o casamento dele. E a esposa estava se afastando muito dele. Então ele começou a cancelar muitos compromissos, não aceitar outros compromissos. E começou a fechar a agenda e recuperou a vida dele. Faça isso. Dê mais atenção à sua esposa. E só para você entender, a sua esposa, seu esposo, foi a única pessoa que escolheu você de verdade. Calma, eu explico. Seus pais não escolheram você, você nasceu. Eles abraçaram você, amaram você. Seus filhos você também não escolheu. Eles nasceram, você os ama, abraça. Mas seus pais vão embora antes de você, pela lógica da vida.
Seus filhos, pela lógica da vida, também vão seguir o caminho deles. A única pessoa que escolheu você de fato, com seus defeitos e qualidades, escolheu mesmo, foi a sua esposa ou seu esposo. Ela escolheu você. Ele escolheu você. E vai acompanhar você até os seus últimos dias. E pensa nisso, com carinho. Abrace mais, beije mais, dê tempo ao seu filho. Olha, foi um domingo legal, cansativo, exaustivo, mas a felicidade do meu filho, quando eu cheguei, ele não sabia que eu ia, chegamos lá, eu e minha esposa, sorriso, foi tão maravilhoso. E a noiva dele, que não joga xadrez, não é muito simpática, mas está lá acompanhando ele, ficou o tempo todo aguardando-o. Ah, e não é por ciúme, porque canta, é até um incentivo, tá? Para cada 20 jogadores, um só é mulher, não mais é homem. Menino, joga em xadrez, faz bem. É muito bom para parte exata da sua mente. Pense nisso, dê saúde, dê mais atenção à sua família. Deus te abençoe profundamente. Forte abraço e até a próxima. Compartilhe esse vídeo se você gostou. E se você não se inscreveu no canal, por favor, dá essa moral. Se inscreva aí no canal. Não sai sem se inscrever não. Dá essa moral pra gente. E eu preciso muito, muito, muito que você deixe seu comentário aí. Não seja tímido. Deixe o seu comentário. Legal? Até a próxima. Vou me despedindo aqui, tá? Nosso canal Inteligência Emocional. E lembrando a você que é importante dar tempo e tempo de qualidade. Fui. Beijo no coração.